Oi, meus amores! Bem-vindos de volta a mais um episódio da minha série Contém Spoiler. Hoje eu vou trazer pra vocês um livro infantil que é uma delícia, é uma das minhas... Qual o nome? Qual o nome? Hoje eu vou trazer pra vocês um livro já com uma temática um pouco mais infantil, mas de uma das minhas séries favoritas, que é A Maravilhosa Terra de Oz, uma continuação do nosso clássico mágico de Oz. Então, vamos lá! Então, A Maravilhosa Terra de Oz é o segundo livro da coleção O Mágico de Oz. Traz de volta alguns personagens que a gente ama, como o Espantalho, o Homem de Lata, a Glinda. A Dorothy não aparece nessa edição, quem aparece é o Tip. O livro é de 1904, então a gente tem que levar a época dele em consideração para os comentários que eu vou fazer na parte do spoiler. O livro traz a história do Tip, um protagonista bem travesso, que uma vez quis pregar uma peça na velha feiticeira Mombi, que o criou desde a sua juventude. Então ele resolve um belo dia, ela saiu para ir para a cidade para conhecer novos feitiços, ficou 2 dias fora e ele aproveitou essas 48 horas para construir um homem cabeça de abóbora. Vocês talvez não consigam ver porque a luz está refletindo, mas eu vou subir aqui a foto da capa para vocês darem uma olhadinha no nosso querido Jack. Sim, ele cria o Jack, cabeça de abóbora, e resolve colocar na curva de uma estrada para assustar a Mombi quando ela chegasse de novo em casa. Só que ele não contava com a astúcia da velha feiticeira, que vendo aquilo ficou com muito raiva do Tip e deu vida ao Jack para ensinar uma lição ao Tip. E, bem, o Tip ficou muito chocado com isso, e quando todos eles chegaram em casa, a velha feiticeira já estava farta de todas as travessuras do Tip, e eles se declaravam já que não gostavam um do outro, e ela resolve que ela vai pegar o Jack como um criado dela, e ela não precisa mais do Tip, então ela vai transformar ele numa estátua de mármore para colocar no jardim. E o Tip fica com muito medo, sai correndo, espera ela dormir e sai correndo, pega o Jack numa mão, algumas poções mágicas na outra e sai correndo, porque ele quer chegar até na cidade da Esmeralda, sim, aquela cidade linda dos trilhos de tijolo amarelo que a gente conhece graças a Dorothy. Porque o Espantalho virou o rei de lá e ele quer pedir ajuda ao Espantalho. Só que ele não contava que a sua ida para a Cidade das Esmeraldas já seria uma aventura por si só, e a chegada lá traria novas aventuras ainda mais complicadas para o Tip. Porque quando o Tip chega na Cidade das Esmeraldas, o Espantalho sofre um golpe de estado. E eles têm que sair correndo e pedir ajuda do Homem de Lata, e bem, o resto é a história. Por ser um livro voltado para o público infantil, o livro é cheio de ilustrações, ele traz de uma maneira muito lúdica algumas lições de vida muito legais, porque vocês vão ver que eles vão formar um grupo de amigos bem heterogêneo. Então traz algumas lições do tipo aceitar a diferença do outro, amar o outro pelo que ele é. Então é muito legal você ver isso de uma forma tão gostosinha, tão delicada. Então vamos pro spoiler! Bem, gente, é um livro infantil, então assim, não tem muito mistério, não tem batalhas sangrentas, não tem nada disso. A história, né, vamos honrar o nome da série, a história é que no final o Espantalho, ele sofre esse golpe de estado por um exército de mulheres e ele corre pro reino do Homem de Lata, junto com o Jack, o Tip e um cavalo, que eles também dão vida a um cavalo de madeira. Chegando lá, eles querem se preparar para reconquistar a Cidade das Esmeraldas, eles acabam também pedindo ajuda para Glinda, a feiticeira boa. E aí, no meio disso tudo, eles conhecem um besouro enorme, eles criam um pássaro de sofá, eles criam várias magias interessantes, é bem engraçadinho. E aí, eles conseguem reconquistar a Cidade das Esmeraldas, só que a Glinda fala que a cidade tem que ser reinada pela pessoa de direito. E ela pergunta pro Espantalho quem deu o trono pra ele. Ele fala que foi o povo depois que o Mágico de Oz meteu o pé. Só que ela lembra que o Mágico de Oz pegou o reino através de um golpe. Então, o rei que estava antes do Mágico de Oz é quem deve reconquistar e regovernar a Cidade das Esmeraldas. Só que esse rei morreu e esse rei tinha uma filha.
Então eles querem achar essa filha porque ela, por direito, é a rainha dessa cidade. E aí eles descobrem que o Mágico de Oz pegou esse bebezinho, essa filha, quando era bebê, e deu para a Mombi criar. E a gente sabe muito bem que a Mombi criou o Tip. Então a Mombi acaba admitindo que ela transformou a menina, a princesa, em um homem, e a princesa é o Tip. O que eu achei bem polêmico para um livro infantil, porque abordou então a mudança de sexo, porque eles falam que então o Tip tem que assumir sua real forma e transformam ele na princesa, e ele vira mulher. E ele entende-se que ele vai governar como mulher, e ele seguiu na forma feminina. O que também é muito legal, porque uma das preocupações do Tip é que tratem ele diferente por ele ser mulher. E isso não acontece. Os amigos falam que eles vão continuar amando tudo do jeito igual, não nada vai mudar nessa relação só porque ele é mulher. Então é muito legal porque aborda também essa coisa de diferença de tratamento entre gêneros, mas é muito polêmico porque o homem vira mulher. Eu achei legal isso tá num livro infantil, sabe? Porque as crianças vão ler isso com muita naturalidade. Então eu achei isso muito interessante. Tem uma coisa no livro que, antes de falar, eu quero lembrar que esse livro é de 1904. Toda vez que eu leio um livro, eu busco saber o ano em que ele foi escrito, porque isso faz toda a diferença. O contexto histórico da época faz toda a diferença para o enredo do livro. Então, por ele ser de 1904, ele acaba tendo umas passagens um pouco machistas. Ele coloca algumas coisas que são machistas. Eu acho que só pelo fato de no final ter uma mudança de sexo, essas coisas, pra mim, zeraram na minha cabeça. Mas, como prometido, eu tenho que falar de toda a experiência da leitura pra vocês. Eu destaquei 2 passagens do livro que eu vou ler pra vocês, de passagens que eu achei machista, mas, gente, o livro é de 1904, né? Não tem muito o que fazer, assim, era a época que era. Eu acho que, de novo, só por ter uma mudança de sexo na história, isso zera completamente. Mas eu vou ler aqui Mas eu vou ler aqui as passagens pra vocês. A primeira passagem é logo quando eles reconquistam a Cidade das Esmeraldas e é falado assim: Estou feliz que Vossa Majestade tenha retornado para restaurar a ordem, já que cuidar das tarefas domésticas e tomar conta de crianças está fatigando todos os homens da Cidade das Esmeraldas. E é assim, logo que eu li isso, eu falei, nossa, gente. Porque o diálogo continua com murmurou o espantalho pensativo. Se é um trabalho tão árduo assim, como as mulheres o faziam com tanta facilidade? É de um contexto onde isso era normal, mas ele também traz muito a força feminina, porque quem no final realmente consegue dar aquela cartada certeira para devolver toda a ordem, né, da Cidade das Esmeraldas é a Glinda, que é a feiticeira boa da história, e ela faz isso com um exército exclusivamente feminino. Então é realmente a força feminina estabelecendo de novo a ordem. Então é legal porque traz esse outro lado, esse segundo lado, não fica só no lado machista, traz também esse feminismo de força feminina, de girl power total. Então é muito legal porque traz esses dois lados da mesma moeda. Então é muito interessante ver isso na história também, porque é uma história infantil, então é muito legal saber que as crianças vão entrar em contato com tudo isso, com essa grande diversidade de opiniões e de fundamentos, enfim. A segunda passagem que eu selecionei aqui para ler para vocês é de uma parte do livro em que toda a ordem é restaurada, o Tip, que virou rainha, vai governar o seu reino, e então eles falam das mulheres. Que as mulheres elas estavam tão cansadas de comer a comida dos maridos e tal, e ele bota assim: certo que todas, sem exceção, correram de volta para as cozinhas de sua casa, e boas esposas que eram, prepararam banquetes para os seus fatigados maridos, restaurando assim a harmonia em todas as famílias. Gente, é machista, sim, não tem como negar. O próprio editor, no final desse livro, ele faz alguns comentários que são muito legais de serem lidos, e ele mesmo fala que isso é uma coisa machista e que se fosse publicado nos tempos de hoje, talvez não tivesse uma boa aceitação. Mas o livro é de 1904, gente, a gente tem que levar isso em consideração de verdade. E tem um trecho que eu achei muito fofinho, que eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei de uma meiguice muito linda! Que tem uma etapa no livro que eles estão fugindo dessa rebelião, né? O nosso grupo heterogêneo, que é o espantalho com o Tip, com o Jack, com o Homem de Lata, enfim, o cavalo de madeira, todos eles.
estão juntos e eles acabam passando por um riacho. E o espantalho fica todo desconfigurado, tadinho. E o Tip corre pra tentar remontá-lo. E o espantalho fala assim: muito obrigado. Não. Tá. Há muitas vantagens em ser um espantalho. Quando sem amigos por perto para reparar os danos, nada de sério pode acontecer com você. Ai, gente, eu achei isso tão fofinho. E é realmente assim, eu parei e pensei nas minhas amigas e é realmente isso. Eu acho que o livro infantil ele é muito legal porque ele traz essas passagens lúdicas pra trazer lições muito bonitas de vida. E acho que é por isso que eu tenho um carinho muito grande pelos livros infantis, é por isso que eu leio eles até hoje. Não tem nada a ver com a minha maturidade. Tem a ver com isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O episódio de hoje foi um pouquinho diferente, né? Uma temática um pouquinho diferente. Mas vocês me pediram pra trazer um pouquinho de tudo aqui pro canal, justamente pra apresentar tipos diferentes, uma grande diversidade de títulos. O intuito todo é instigar a leitura, então eu pretendo fazer isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês já tenham dado like, se inscreveram no canal, marcaram aqui um amigo pra assistir esse vídeo com vocês, pra ler esse livro com vocês. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Contém Spoiler. Um beijo!